E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho? Aqui no Entre Linhas e Bytes. Se vocês curtem o que a gente faz, não deixem de espalhar a palavra. Compartilhem o episódio com os amigos, convidem todo mundo e mandem, claro, sugestões de vocês. De livros pra gente desvendar juntos. Adoramos receber as dicas de vocês, podem mandar bala. E falando em livros que nos transportam para outros mundos hoje, a gente vai aterrissar em cheio no universo do suspense e da espionagem. É isso aí, Frederick Forsyth. O mestre em criar histórias tensas, cheias de reviravoltas, com uma dose bem generosa de realidade. Verdade. Forsyth não tirava as histórias do Cartola, né? Antes de se dedicar à escrita, ele teve uma vida agitada. Piloto da Aeroflot, o mais jovem da sua época. E também jornalista atuando em zonas de conflito. Berlim, Paris, cenários de alta voltagem. Isso, sem dúvida, deu a ele uma bagagem enorme para construir narrativas autênticas, eletrizantes. Dá pra sentir a mão de quem conhece os bastidores. E a obra-prima que a gente vai dissecar hoje é O Dia do Chacal. Um thriller que te prende do começo ao fim. Imaginem só. Um assassino profissional, frio, calculista, codinome Chacal, contratado para eliminar ninguém menos que Charles de Gaulle, presidente da França. Nossa, que desafio. Eliminar uma figura tão emblemática como de Gaulle com toda a segurança não é para qualquer um. E quem entra em cena para impedir essa tragédia? Entra em cena um personagem que, à primeira vista, parece bem comum. Claude Lebel. Considerado o melhor detetive da França, mas sem nenhuma pinta de herói de filme de ação. Ele vai ter que usar toda a sua inteligência, sagacidade e principalmente persistência para decifrar os planos do Chacal, um verdadeiro fantasma cuja identidade é um mistério absoluto. É como um jogo de xadrez, né? As peças se movem nas sombras. Cada pista, cada passo em falso pode definir o destino da França. Qual o pano de fundo dessa trama toda? A França dos anos 60. Um período politicamente conturbado. De Gaulle enfrentando ameaças constantes por causa da decisão de conceder independência à Argélia. Grupos extremistas, como a OES, se opunham fortemente a essa decisão e estavam dispostos a tudo para impedir que ela se concretizasse. A gente não está falando de protestos pacíficos, não. Diversos atentados contra de Gaulle foram organizados. Isso mostra o nível de desespero desses grupos. Nossa, a situação era realmente explosiva. De Gaulle era uma figura controversa, né? Tomar decisões tão importantes em um contexto tão delicado, com certeza gera reações extremas. Essa atmosfera de tensão foi o combustível para o plano de contratar o Chacal. Exatamente. A OES, diante das frustradas tentativas de eliminar de Gaulle, percebeu que precisava de uma abordagem mais radical, mais profissional. Foi aí que surgiu a figura de Marc Rodin, um operativo da OES, endurecido pelas batalhas, totalmente devido à causa. E qual foi o papel de Rodin nessa trama? Rodin era o cérebro por trás da operação. Ele sabia que qualquer plano interno de assassinato estaria fadado ao fracasso, já que a OES estava infiltrada por agentes do governo. A solução: contratar um profissional de fora, alguém completamente desconhecido pelo serviço de inteligência franceses. Alguém como o Chacal. Faz todo sentido. Um forasteiro seria a peça-chave para o sucesso da missão. Um verdadeiro fator surpresa. Mas como Rodin conseguiu contato com um assassino profissional desse nível? E onde eles se encontraram? O encontro foi orquestrado com o máximo de sigilo, claro. Rodin, com a ajuda de dois comparsas, Moncler e Casson, marcou um encontro com o Chacal em Viena, num hotel discreto. A atmosfera era tensa, todos cientes do risco que corriam. Me imagino frio na barriga de cada um deles durante essa reunião. E o Chacal, como ele se apresentou, era uma figura imponente e ameaçadora. Na verdade, não. O Chacal era a própria personificação da calma e do profissionalismo. Chegou pontualmente, trajando um elegante terno, sem demonstrar qualquer nervosismo. A primeira coisa que fez foi deixar claro que sabia tudo sobre Rodin e seus associados. Tinha feito uma pesquisa minuciosa, mostrando que não era amador. Que cara frio. Já chegou dando um recado. Eu sei com quem estou lidando. E qual foi a reação de Rodin? Rodin foi impressionado, é claro, mas também um pouco apreensivo. Afinal, lidar com um profissional daquele calibre exigia cautela. E a pergunta que não queria calar: quanto custaria os serviços do Chacal? Chegamos ao X da questão. $500 mil, uma fortuna para a época. Rodin e seus comparsas toparam pagar esse preço. A OAS estava disposta a tudo para eliminar de Gaulle. Eles sabiam que o Chacal era a melhor opção, e o preço, por mais alto que fosse, era um investimento, para alcançar seu objetivo final. E a partir desse acordo, o que o Chacal fez? Começou a se preparar imediatamente para a missão. Claro. E essa preparação já nos mostra muito sobre a personalidade do Chacal. Ele sabia que cada detalhe era crucial para o sucesso, e que qualquer erro poderia ser fatal. Começou a construir uma nova identidade, de aparecer completamente do radar das autoridades. E como ele conseguiu essa façanha? Mudar de identidade, desaparecer sem deixar rastros, não é algo simples. Ele usou de toda a sua astúcia, inteligência e habilidade para forjar documentos, roubar passaportes, criar uma persona completamente nova. Essa jornada começa em Londres. Ele roubou o passaporte de um pastor dinamarquês, que tinha uma certa semelhança física com ele. É audácia. Um passaporte não era suficiente para se esconder na Europa.
Certo. Com certeza. Ele precisava de documentos que corroborassem sua nova identidade. O Chacal forjou uma carta de motorista, cartão de crédito, comprovantes de endereço, tudo com o nome de Alexander James Quentin Duggan, um inglês falecido há anos. Mas que trabalho minucioso. Forjou uma vida inteira do zero. Como ele conseguiu documentos tão específicos? Ele recorreu a um falsário, em Londres. Um especialista em criar documentos indistinguíveis dos originais. Pagou uma pequena fortuna pelo serviço, mas para o Chacal o preço era irrelevante, diante da importância da missão. O cara não estava para brincadeira. Pensou em tudo. E a arma, ele não usaria qualquer arma para um assassinato desse nível. Claro que não. Para eliminar Igdol, ele precisava de algo potente, preciso e discreto. Encomendou uma espingarda personalizada, de um armeiro belga, um verdadeiro artista das armas. E essa espingarda era uma arma comum. De jeito nenhum. Uma obra-prima da engenharia. Projetada para ser desmontada em pequenas partes. Facilmente transportáveis. Indetectáveis em qualquer tipo de inspeção. Enquanto o Chacal se preparava meticulosamente o que a polícia francesa estava fazendo, já estavam no encalço dele. A essa altura, a polícia francesa estava completamente no escuro. Ninguém suspeitava da iminente ameaça. O serviço de inteligência francês, o SDS, estava monitorando os principais membros da OAS, incluindo Rodin e seus comparsas. Mas a atenção está voltada para desmantelar a organização de dentro para fora. Ninguém imaginava que um assassino profissional estivesse envolvido. Essa falta de informação foi crucial para dar vantagem ao Chacal, não é? Ele se movia nas sombras enquanto a polícia buscava respostas nos lugares errados. E Claude Lebel, o detetive encarregado do caso, como ele entra nessa história? A história de Lebel começa um pouco antes da polícia descobrir a existência do Chacal. Era um detetive brilhante, mas com uma personalidade discreta, quase invisível. Estava trabalhando em outro caso, quando foi convocado para uma reunião de emergência no Ministério do Interior. E é nessa reunião que a bomba explode. Lebel descobre o plano da OAS para assassinar de Gaulle. Nossa, que situação. De repente ele se vê no centro de uma conspiração, que pode mudar os rumos da França. E agora? Por onde começar a investigar? É aí que a história fica interessante. Mas para sabermos como Lebel enfrenta esse desafio, a gente vai ter que esperar a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados! A caçada ao Chacal está só começando. E não se esqueçam, se vocês estão gostando do episódio, compartilhem com os amigos, deixem seus comentários e mandem sugestões de livros para a gente desvendar juntos. De volta ao nosso mergulho. Em O Dia do Chacal, a gente viu o Lebel se deparar com um desafio, como encontrar um fantasma, um assassino, sem rosto, sem nome, sem pistas aparentes. É como tentar agarrar fumaça. A situação parecia impossível. Mas Lebel, com sua mente afiada e persistência de ferro, começou a traçar uma estratégia. Ele sabia que precisava de um ponto de partida, algo que o conectasse, de alguma forma, ao Chacal. E, como um bom detetive, decidiu seguir a trilha do dinheiro. Afinal, $500 mil, não são assim, cinefilos achos. $500 mil na década de 60 era uma fortuna colossal. Rastrear essa quantia poderia levar Lebel ao coração da conspiração. Mas a OAS não era uma organização qualquer. Eles tinham recursos, contatos, uma rede de segredos. Será que Lebel conseguiria romper essa barreira? Essa é a grande questão. Lebel sabia que precisava ser mais esperto que a OAS. Para isso, ele se concentrou num personagem, Viktor Kowalski, um ex-legionário polonês, que trabalhava como guarda-costas para Rodin e seus comparsas. Kowalski era um sujeito bruto, marcado por anos de guerra, mas tinha um ponto fraco, a filha, Sylvie. A filha de Kowalski. Como ela entra nessa história? Lebel descobriu que Sylvie estava doente, gravemente, leucemia. E para piorar, Kowalski não tinha recursos para pagar o tratamento. Imagine o desespero desse pai, vendo a filha definhar, sem poder fazer nada. Que situação terrível. E Lebel, com sua sensibilidade aguçada, viu nisso uma oportunidade. De conseguir informações. Exatamente. Lebel arriscou tudo. Fez uma proposta arriscada para Kowalski. Em troca de informações sobre o Chacal, ele custearia o tratamento de Sylvie. Uma aposta alta. Mas Lebel estava disposto a pagar qualquer preço para deter o Chacal. Nossa, que jogada arriscada. Lebel colocou suas fichas na mesa, apostando na fragilidade humana, no amor de um pai por sua filha. Kowalski aceitou. A princípio, ele resistiu. Kowalski era um homem leal ao AES. Tinha medo das consequências de trair Rodin, mas o amor pela filha falou mais alto. Ele cedeu. Revelou um detalhe crucial. O Chacal tinha se encontrado com Rodin, em Viena, na pensão Kleist. A partir dessa informação, Lebel finalmente tinha um fio para começar a desvendar o mistério do Chacal. Finalmente uma pista. E o que Lebel fez? Partiu para Viena. Calma, Lebel não era do tipo impulsivo. Ele sabia que precisava ser cauteloso, para não alertar Rodin e seus comparsas. Acionou seus contatos na Interpol. Solicitou uma investigação discreta na pensão Kleist. A Interpol, com sua rede global, era a ferramenta perfeita para confirmar a história de Kowalski, sem levantar suspeitas. Faz sentido, era preciso agir com sutileza, como um cirurgião. E o que a Interpol descobriu? A história de Kowalski se confirmou. Sim, a investigação confirmou. A presença de Rodin e seus comparsas, na pensão Kleist, nas datas e, mais importante, conseguiram uma descrição.
detalhada, do homem que se encontrou com Rodin. Um sujeito alto, loiro, com feições regulares, óculos escuros. Era o Chacal. Finalmente, Lebel tinha um rosto para o inimigo. Mas e o nome? Como descobrir a verdadeira identidade do Chacal? Era como ter um quebra-cabeça gigantesco, mas faltava a peça principal. Lebel sabia. A chave para desvendar o mistério estava ali, na descrição física do Chacal, nas informações que ele tinha coletado. Sobre suas habilidades. Com base nisso, ele voltou sua atenção para os serviços de inteligência britânicos. Solicitou uma busca nos arquivos por indivíduos com o perfil do Chacal. E a busca teve resultados surpreendentes. Que reviravolta! Quem era o misterioso Chacal, um espião russo? Um agente duplo, um criminoso internacional. Uma investigação do Serviço Secreto Britânico revelou que o Chacal era, na verdade, um ex-piloto da RAF, Charles Coffey. Um homem comum, sem antecedentes, que usava suas habilidades de voo para realizar missões secretas. Imaginem, por trás daquela figura fria e calculista, um passado, ligado à aviação e ao mundo da espionagem. Incrível. Ninguém imaginaria. Um sujeito normal podia se transformar num assassino, frio calculista. O que Lebel fez? Finalmente ele tinha um nome, um rosto, uma história. A caçada podia começar. Lebel, com a identidade do Chacal, imediatamente alertou as autoridades francesas. Compartilhou tudo. Foto, descrição de Calthorpe. A partir daí, a caçada se intensificou. Fronteiras fechadas, aeroportos e portos monitorados. A polícia francesa vasculhava cada canto, em busca do assassino. A França estava em alerta máximo. Era uma corrida contra o tempo. O Chacal já estava na França, se movendo, sorrateiramente, em direção ao alvo. Enquanto a polícia tentava fechá-lo, num cerco. Implacável. Mas o Chacal não era amador, tinha um plano, e estava sempre um passo à frente. Para aumentar a atenção, Lebel descobriu que o Chacal já tinha criado uma nova identidade, usando o nome de Alexander James Quentin Dugan, um inglês falecido, que jamais levantaria suspeitas. Ele era um camaleão, capaz de se transformar, desaparecer como um fantasma. Exatamente. O Chacal era um mestre do disfarce, um artista. Ele tinha roubado o passaporte do Dugan, em Londres, aproveitando a semelhança física, para se passar pelo inglês, se ouvia com facilidade pelos subterrâneos, usando suas múltiplas identidades para confundir as autoridades. E se aproximar do alvo, era como se ele tivesse um dom, para se misturar às sombras, para se tornar invisível. Enquanto a polícia tentava desvendar os disfarces, o Chacal seguia com seu plano. Se hospedou em Cannes, no luxuoso Hotel Majestic. Se misturou à elite francesa, observando de Gaulle de perto, durante um evento, e estava cada vez mais próximo do objetivo, como predador. Mas a estadia em Cannes teve consequências inesperadas. Sim. Durante a estadia em Cannes, o Chacal conheceu uma mulher, charmosa, sedutora, a baronesa de La Chalonnière, sofisticada, inteligente, completamente alheia à verdadeira identidade do homem, que a cortejava. O Chacal, acostumado a controlar tudo, se viu envolvido num jogo perigoso. Paixão e risco se misturavam, de forma explosiva. Que situação! O envolvimento com a baronesa podia comprometer a missão, expor sua identidade, e levá-lo direto para as mãos de Lebel. E o Chacal, como ele lidou com isso, se deixou levar, ou manteve o foco. No princípio, ele tentou manter a baronesa à distância, focado no objetivo. Mas ela era irresistível. E o Chacal, apesar de toda a decisura, acabou se deixando levar pela paixão. Era como se ele estivesse brincando com fogo, se arriscando a ser consumido pelas chamas, sabeu atento. Descobriu a ligação entre o Chacal e a baronesa e passou a monitorá-la, na esperança de capturar o assassino. A trama se complica. Lebel se aproxima cada vez mais do Chacal, enquanto o assassino se envolve num jogo perigoso, de sedução, e disso lança faces. E o que aconteceu? Quando Lebel se aproximou do esconderijo, houve um confronto. O Chacal foi capturado. Essa é a pergunta. Mas para descobrir o que aconteceu, a gente vai ter que aguardar a próxima parte do nosso mergulho. E não se esqueçam, se vocês estão gostando, compartilhe, deixem seus comentários e mandem suas sugestões de livros pra gente desvendar juntos. E aqui estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho e o dia do Chacal. A gente parou com os cercos fechando pro Chacal. Lebel tinha descoberto a ligação dele com a baronesa e estava usando essa informação para tentar pegá-lo. Mas o Chacal era esperto. Percebeu a armadilha? Sabia que Lebel estava na cola dele, conseguiu fugir. Mas não sem antes deixar um rastro de sangue frio. Pois é, a morte da baronesa foi um baque. Mostrou pra Lebel e pra gente também a frieza do Chacal, a completa falta de humanidade. Ele simplesmente eliminou a baronesa para proteger o plano, sem hesitar. E a partir daí a caçada fica ainda mais intensa. Lebel, carregando o peso da culpa por não ter protegido a baronesa, fica obcecado em capturar o Chacal. Mas como encontrar um homem que é praticamente um fantasma? Que some, muda de identidade e aparece. O Chacal era um mestre em desaparecer. Pintou o carro, trocou as placas, abandonou os documentos falsos, criou um monte de pistas falsas para excitar a polícia. Parecia que ele estava brincando de gato e rato com Lebel, desafiando ele a cada passo. E Lebel topou o desafio. Analisou cada pista, cada movimento do Chacal, tentando entrar na mente dele, antecipar os próximos passos. E aos poucos ele foi entendendo a lógica do assassino. A cada disfarce, a cada pista falsa, o Chacal ia deixando um pouco de si, do seu jeito de pensar. É como se, ao tentar se esconder, ele estivesse deixando rastros, né? E Lebel, com aquela atenção aos detalhes, foi juntando as peças, montando o quebra-cabeça da mente do Chacal. Isso aí. E foi assim que ele finalmente desvendou o plano. Descobriu que o Chacal ia se disfarçar de padre para chegar perto de Diggle.
durante a comemoração da libertação de Pérez. Que plano. Ousado, arriscado. Usar uma data tão importante, um símbolo de patriotismo, como disfarce para um ataque. Que ironia, né? E Lebel, o que ele fez? Como impedir um ataque num evento enorme com tanta gente? A partir daí, vira uma corrida contra o tempo. Lebel sabia que o destino da França estava nas mãos dele. Mobilizou todas as forças policiais, reforçou a segurança, cercou tudo. Era um jogo de nervos. Qualquer erro podia ser fatal. Imagina a atmosfera, a tensão, o medo. De Gaulle ali no meio de tudo, sem saber do perigo. E o Chacal, calmo, esperando o momento certo. E o momento chegou. No dia da cerimônia, o Chacal, disfarçado, conseguiu entrar no meio da multidão. Se posicionou num prédio com vista para o palanque. Estava pronto. Arma montada, alvo na mira. E Lebel conseguiu identificar o Chacal. Lebel sentia que ele estava por perto, mas o Chacal era um fantasma, difícil de encontrar. E aí, ele conseguiu. O plano deu certo. Ele mirou, calculou tudo e atirou o tiro. Som que cortou o silêncio. Por um instante, parecia que o mundo parou. Todo mundo olhando pro de Gaulle esperando. E aí? Ele foi atingido. Por sorte, de Gaulle se mexeu bem na hora. A bala passou perto, mas não acertou. O destino, sei lá, interferiu. Ufa! Que alívio! Mas e o Chacal? Fugiu. Ele se surpreendeu. Desmontou a arma e se preparou para assumir. Sabia que a partir dali seria o alvo principal. E Lebel, o que ele fez? Correu pro local de tiro. Encontrou um sótão. A arma, passaporte falso, sinais do Chacal. Ele tinha perdido a presa por pouco, mas agora tinha certeza. Ia encontrar o Chacal. E a partir daí, a caçada continua. Aí a caçada entra na fase final. Lebel, com raiva, querendo justiça, usa tudo que sabe para prever os movimentos do Chacal. E o que acontece? Lebel consegue? A história termina num confronto em Paris. O Chacal, sem saída, tenta reagir. Lebel atira e mata ele. Justiça feita. Mas que custo? Uau! O Dia do Chacal é uma história que te prende até o fim, cheia de ação e suspense. Mas ela vai além da perseguição. Faz a gente pensar, sabe, sobre a obsessão, sobre os limites da justiça. E você? O que achou? Conta pra gente nas redes sociais. E continuar mandando sugestões de livros pra gente. Até a próxima.